O nome que a gente está dando para esse núcleo é Nossa Voz é História, que é um verso do hino de Macaé, mas que tem toda a relação com essa necessidade da gente ter voz para mudar a história. Nossa Voz é História. Então, a gente está hoje inaugurando esse núcleo, lançando esse núcleo, viu? O nosso dirigente estadual aqui do PT já pode dizer que isso é oficial. E foi tirado como tarefa de organização a gente ocupar aqui o mínimo possível de espaços por conta do distanciamento. Então, tem 1/3 desse auditório ocupado, cabem 150, mas nós estamos com cerca de 50 pessoas, e tem uma turma na sala do Zoom, que a gente está dando também transmissão ali, acho que está dando certo, e a gente vai interagir com eles. Então, eu queria chamar, já para a gente iniciar, o Olavo, que é secretário estadual de Formação Política do PT, que é aqui perto da gente. A Karine Passos, que é ativista, cientista social, doutoranda, um quadro, ex-vereadora, eu aqui e o Lindbergh, né, para a gente poder juntos começar essa atividade. A gente pode sentar aqui e vai criando um roteiro desse ato aqui. Eu imaginei inicialmente, viu, Ivânia, passar a palavra para o Olavo, tá? Aí depois Ivânia, Karine, eu, o Lindbergh faz a última fala, e aí a gente abre para inscrições. Na verdade, as inscrições já podem ser feitas, quem quiser falar, quem quiser se inscrever, já pode começar a fazer, a gente precisa só definir quem anota. Bará, pode ajudar a anotar as inscrições? Enfim. Então, Márcio anota, quem quiser falar, levanta o braço, Márcio anota, e também no Zoom, o pessoal que quiser, a gente vai dar um jeito deles participarem. Então, vou passar logo a fala para o Olavo. Olavo, contigo. Boa noite, companheirada. Para quem não me conhece, eu sou Olavo, sou da Executiva Estadual, atual secretário de Formação Política. Vou fazer uma fala aqui muito breve, mas dizer o seguinte: é um prazer, como dirigente estadual, estar aqui no lançamento de um núcleo, e um núcleo do interior. Eu, particularmente, sou um dirigente que gosto e frequento o interior, Nacionalmente, tem um programa Nova Primavera, um esforço de criação e de fundação de núcleos de base, um esforço para organizar filiados e filiadas antigos e novos, porque nós temos um desafio muito grande para derrotar o bolsonarismo, seu programa neoliberal. Não basta só disputar a eleição, mas tem que ter um programa claro e tem que ter base organizada, povo organizado, para fazer as transformações, sustentar as transformações. Outros aqui vão falar, né? As coisas não terminam no processo eleitoral. A gente tem uma experiência de um golpe muito duro para mostrar isso. Então, é um prazer. E queria terminar dizendo o seguinte: o estado do Rio de Janeiro tem uma das piores médias em termos comparado ao resto do Brasil. O Brasil todo está sendo assolado por alta taxa de desemprego, de miséria, né? Inúmeras dificuldades as famílias sofrendo para ganhar seu pão de cada dia, e o Rio de Janeiro consegue ter uma das piores. Há pouco tempo atrás, saiu uma pesquisa em que o Rio de Janeiro se somava aos estados do Nordeste como aqueles que tinham mais da metade da sua população desempregada, desocupada. Então, o Rio de Janeiro se somava a um conjunto de outros estados, e todo mundo aqui que está no dia a dia, que faz trabalho de base, observa, assiste essa situação. Então, nós temos um desafio enorme de apresentar um programa de reconstrução e de transformação do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, e a organização do partido, que é um instrumento fundamental, mas um partido militante, um partido ideológico, um partido de fato socialista, é fundamental para, de fato, dar conta para a gente ganhar eleição e, principalmente, sustentar um processo de transformação. Então, acho que esse é o recado aqui, como dirigente estadual, está aqui com a companheirada nessa noite
aqui em Macaé, que é uma cidade que eu visito, que eu faço reunião política de longa data, né, não, companheira Ivânia? Nossa, aqui, olha, companheira, né, a gente, muitas e muitas reuniões, enfim. Então, essa saudação aqui para a companheirada, é uma boa reunião para a gente, e viva a luta aí, fora Bolsonaro. Ivânia. Quero deixar minha saudação mais uma vez ao Lindbergh, ao Olavo, e dizer que é com muita satisfação que a gente recupera esse espaço nosso aqui, Lindbergh, da Fafima, que foi um espaço que ficou durante 4 anos sem a possibilidade de trazer lideranças de esquerda. Nós estávamos com um bolsonarista na presidência da fundação e simplesmente ele proibiu uma palestra do Chico Alencar. Certa vez aqui, nós tivemos que atravessar a rua e levar todo mundo para o auditório do Sindipetro, né? Então, para a gente é uma alegria muito grande, enquanto professores da casa, receber novamente pensamentos progressistas, populares, como o que você representa, o projeto que você representa junto com o Olavo no Partido dos Trabalhadores. Nós estamos vivendo um momento aqui no município muito difícil, porque a gente imagina assim, que a gente ainda não conseguiu construir um status de governo realmente democrático e popular nas bases. A gente consegue estabelecer um link com um projeto nacional, né, mais democrático, mais popular, como é o caso do projeto que o Lula encarna, que o Fernando Haddad encarna, mas no município a gente ainda não consegue traduzir isso. Então, a gente está num momento muito delicado, com um governo que acha que o desenvolvimentismo a qualquer preço vale a pena, e aí a gente está vivendo aqui em Macaé uma invasão de um projeto que é um verdadeiro complexo na área petrolífera, termoelétricas, gasodutos, pequenas centrais hidrelétricas, e uma série de investimentos que colocam em risco aquilo que a gente já tem tão sacrificado, que é o nosso ambiente. E tudo isso com uma promessa de que vai gerar empregos, e a gente sabe que não é isso, né? Que esses investimentos acabam degradando o ambiente e 50, 100 empregos ao final de todo o processo. Então, é esse município que é referência nacional enquanto município, referência na área do petróleo, é esse município que já deu mais de 70% de votos para o Lula na eleição contra Collor, na eleição contra Fernando Henrique. É esse município que também se encontra num momento em que a situação se inverteu. Na última eleição foram 70% de votos para um projeto de fanatismo, para um projeto de direita genocida, um projeto que discrimina, como é o caso do projeto político do presidente Bolsonaro. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado, porque não é só lutar contra a bandeira de uma ética que o Collor veio trazer, que não era nada de ético e nada de progressista, não é lutar contra o Fernando Henrique, que tinha um intelectualismo vazio, que não dialogava com a população, não é só isso. A gente enfrenta, e não é uma realidade só nossa, é do Brasil, a gente enfrenta o fanatismo religioso, a gente enfrenta um pensamento altamente crítico a um comunismo que ninguém sabe o que eles estão dizendo. Estamos lutando contra o comunismo. Mas que comunismo? De que você está falando? E as pessoas repetem termos, é mesmo a sacralização da ignorância e do fanatismo. Então, vem mais uma campanha eleitoral. A gente tem que estar muito firme nas nossas convicções. Nós sabemos muito bem o que nós queremos para esse Brasil e para a nossa cidade. A gente precisa colocar isso verdadeiramente, colocar para fora, dialogar para a população e desmontar esse projeto, que é uma coisa que angustia demais, angustia muito o Lindbergh, angustia muito a gente,
ter que dialogar com pessoas que estão verdadeiramente com uma lavagem cerebral. Então, é isso que a gente tem pela frente. Não é simples, exige de nós um esforço, uma convicção muito grande para a gente não jogar a toalha, mas é contra tudo isso que a gente tem que estar lutando. Você é bem-vindo mais uma vez, o companheiro Olavo também. Vamos encarar mais uma campanha eleitoral que vai ser desgastante, mas é em nome de um projeto histórico para esse país. E um país que nós vamos encontrar devastado, porque o Brasil que o Bolsonaro vai deixar é um Brasil que nós não tínhamos vivenciado isso nem depois da ditadura, um Brasil tão esfacelado. Então, é um projeto de muita luta, de muito esforço, e a gente está aí. Bem-vindo mais uma vez. Carminha. Obrigada. Boa noite, saudar aqui a mesa, saudar os presentes, dizer que a gente estava com saudade, né, desse encontro, dessa forma de encontro. Fiquei um pouco reticente, né, porque eu estou realmente na minha casa, né, vivendo esse período de isolamento dessa forma, mas eu acho que isso aqui tem uma importância muito fundamental, né? Então, estamos aqui mais uma vez, e eu acho que isso é a grandeza desse encontro, porque nós estamos aqui mais uma vez, e a gente está aqui com a mesma galera, assim, que sempre somou do mesmo lado na luta, aqui na cidade, na região e no Brasil. Durante esse processo, a gente aproxima algumas pessoas, afasta outras pessoas, mas estamos aqui com um grupo coeso, com um grupo que tem uma substância para apresentar à sociedade, para disputar na sociedade, e eu acho que isso é a importância fundamental da gente estar aqui hoje e lançando esse núcleo. Eu acho que nas falas aqui do companheiro Olavo e da professora Ivânia, nossa companheira, a gente já tem uma noção e já tem uma conjuntura minimamente dada para a gente, que é o que está acontecendo com a gente no Brasil. A gente tem a degradação das formas de vida em todas as áreas. Então, aquilo que já era vulnerável, aquilo que já era marginalizado, a gente, com a crise sanitária que a gente está vivendo, isso eleva ainda mais os níveis de degradação da vida das pessoas. Então, a gente tem essa consciência, a gente tem minimamente uma conjuntura que é possível de ser lida, a gente sabe, obviamente, que há outras formas, né, da gente debater os caminhos, os processos e as construções que a gente vai ter que fazer no próximo cenário, mas a gente tem um grande desafio, e eu não tenho a menor dúvida de que esse grande desafio somos nós aqui, de maneira substancial, que vamos apresentar à sociedade, porque nós estamos aqui mais uma vez. Isso, para mim, é a grande questão desse encontro. Então, assim, tem carinhas novas, assim, que eu não conheço tão bem, e que eu sei que, né, somam com a gente na luta, mas é olhar as carinhas que sempre estiveram com a gente, né, que a gente pode contar, que a gente pode apresentar uma proposta de mundo. Eu não tenho dúvida de que no próximo cenário a gente tem uma série de desafios que a gente vai ter que disputar, a gente tem uma série de desafios que a gente vai ter que apresentar à sociedade um caminho, e esse caminho vem da gente, né? Então, assim, o programa e um projeto político que vai superar a crise, ele começa aqui com a gente, assim, por isso que eu acho que o núcleo é importante para aglutinar as ideias, e a gente tem algumas tarefas, né? Isso é muito importante. A gente tem algumas tarefas. Então, a gente precisa se atentar à nossa organização, a gente precisa se atentar ao nosso compromisso com o projeto que a gente quer pensar para a sociedade. A gente precisa entender que essa crise só se resolve dessa maneira. Então, o processo que a gente está vivendo é um processo que vai ser superado a partir de um acúmulo crítico, que é o que a gente está começando aqui hoje. Então, reunir todos nós, trocar as ideias, acumular criticamente, trazer os debates, trazer tudo que a gente precisa trazer de maneira substancial para que no ano que vem a gente consiga apresentar, não só eleitoralmente, né, mas os nossos projetos consigam responder essas demandas que a sociedade vai colocando para a gente a cada momento, a cada dia, enfim, de maneira muito desafiadora, né? Então, eu acho que esse assim, o que a gente tem que ter como norte, né? Temos um grande desafio, é a gente que vai apresentar no ano que vem, para sempre, eu acho, né? Quem caminha do nosso lado, quem está com a gente construindo as bases da sociedade, precisa pensar isso de maneira ampla. Então, acho que essa é a nossa grande
tarefa, eu estou aqui me colocando à disposição, como sempre, luta, né? Mesmo que a gente tenha pequenas divergências, a gente vai caminhar no mesmo sentido. Então, acho que esse é o nosso norte geral, assim, né, de construção de projeto. Tem outras questões também que eu acho que a gente precisa levar em consideração, mas é, sobretudo, se atentar à nossa organização. Acho que o Marcel depois vai dar os informes gerais que a gente tem encontro aí mensal e que a gente precisa mesmo estar aqui de maneira conjunta. Então, para começar, né, a princípio, acho que é isso. Agradeço a possibilidade de estar aqui, agradeço a presença dos companheiros também, que estão sempre com a gente, né? Então, é isso, né? Repito, mais uma vez estamos aqui juntos e, mais uma vez, estamos tentando sair de uma crise por uma via que a gente sabe qual é a via, pelo caminho que a gente sabe qual é o caminho, que não é esse projeto neoliberal que está posto para a gente. Então, acho que é isso. Obrigada e a gente vai conversando. Bom, beleza, Karine. Não sei como é que está, Wesley, se está conseguindo, se está dando tudo certo na transmissão, se o pessoal está conseguindo nos escutar, né? Então, ótimo. Eu queria, não fiz isso no início, de fato, de propósito, para saudar algumas pessoas que estão aqui, e a gente estava conversando no caminho, Ivane Lindbergh estava falando, que nós temos que identificar aqueles locais em que as pessoas estão sofrendo mais com o governo Bolsonaro, os mais pobres, os que moram em bairros com mais dificuldades de infraestrutura e os excluídos, né? Então, a Temo Lindbergh estava conversando, falei com o Maurício, aquele seu trabalho de pegar o celular da turma. O Maurício é fundamental para isso, ele mora num lugar chamado Nova Esperança, a Rose também, que está lá atrás, a Rose, também é da Nova Esperança, bairro assim, complexo, populoso, importante e que precisa desse contato com quem representa um outro projeto de país, uma alternativa de vida, de expectativa e de esperança. E você é um camarada que pode garantir para eles esse diálogo com qualidade, com acesso. O Serginho, nas Malvinas, que é um outro bairro também com essas características, também é importante você manter esse contato direto. Então, já saudando aqui o Maurício, o Serginho, a Rose, agradecer por terem vindo. Eu não vi aqui ainda a Fernanda do Lagomar, que estava vindo para cá. Esse time é importantíssimo, né? Esse time é importantíssimo. A juventude do PT, agradecer por estarem aqui, o Leopoldo, está aqui Gabriel, também é da juventude, o Vini, o professor, cadê o professor? Que eu não vi. Está aqui, professor. Então, a juventude do PT que por mais que o partido aqui esteja com dificuldade de se organizar, a juventude do PT não parou de atuar. Viu, Olavo? A juventude do PT não parou de atuar com sua dinâmica, com o seu calendário, com suas caminhadas, com suas lutas. A juventude do PT continua atuando em Macaé. O Luan está aqui, né? Esqueci do Luan, que está todo dia com a gente. Pois é, já está acabando a juventude, né, Luan? Saudar aqui e agradecer muito a presença da Lívia, que foi nossa candidata a vice-prefeita, e literalmente, a candidatura dela na chapa majoritária do PT, Érica Sarzedas, que está sempre disponível, foi candidata a vereadora na chapa do PT para suprir ali a vaga que a Lívia nos deixou, né, e cumpriu o papel com integridade, com dignidade, né, com ética. O Brito, servidor público, guarda, estou muito feliz, Brito, que você está aqui, né, de entender esse momento de reconstrução, mas simplesmente um momento de juntar quem tem esperança num projeto de país que precisa vencer o obscurantismo que está aí, as atrocidades, o negacionismo, o genocídio do Bolsonaro. E esse núcleo aqui hoje, que a gente está se organizando, viu, Michele, Márcio, é para unificar essas forças. É para garantir aqui do interior, aqui em Macaé, organização, como a Karine falou, a gente tem que estar organizado. Então, esse núcleo, 3 tarefas estruturais e estruturantes. Aquele exército que o Lindbergh tem falado muito, e a resistência ela vai acontecendo a cada passo que a gente vai melhorando a nossa organização. Então, lançar um núcleo para cumprir esse papel mensalmente, com calendário,
com pauta, com tarefas, com mobilização presencial quando der, mas muita mobilização digital, muita organização nas redes, para a gente poder falar para as pessoas que o que está acontecendo no Brasil não pode seguir acontecendo. Não dá para seguir dessa forma. E vindo de Quissamã, na verdade, na conversa lá em Quissamã, o Lindbergh é muito querido aqui na região, né? E a prefeita recebeu a gente lá com todo mundo, com os vereadores que apoiam ela, com os secretários. E o Lindbergh falou um negócio que chamou para mim muito a atenção e que vale compartilhar com todo mundo que está aqui. Quando o bicho pegou em Brasília, quando perseguiram a Dilma, quando deram o golpe, quando aqueles ataques machistas, covardes contra a primeira mulher presidente do Brasil aconteceram, e aconteceram não só na fala, nos gestos, mas aconteceram institucionalmente. O Lindbergh não pulou de lado, né? Teve ali, manteve a coerência, manteve a postura. Às vezes, quase tomava cascudo no aeroporto. Depois, com o Lula, a perseguição a Lula, a prisão do Lula, e o cara também não amarelou, não pulou de lado, não... A gente viveu um pouco isso aqui, né? A gente viveu um pouco isso aqui, Lindbergh, e passamos, talvez, o primeiro semestre de 2021 numa ressaca, e olha que eu sou difícil de ter ressaca, a turma que bebe um pouco comigo sabe, mas passamos o primeiro semestre de uma ressaca danada, porque nós enfrentamos tudo, né? Em 2012, uma primeira eleição que era bonito andar com a foto no adesivo do carro, o Lula, a Dilma. A gente foi naquele... Ganhamos uma primeira eleição em 2012 para vereador, depois, Ivânia, a campanha de 2014 para presidente, foi difícil, foi um pouco mais difícil, mas ganhamos, elegemos Dilma, colaboramos com isso, e dali para frente as coisas foram mudando de cenário. E muita gente foi para tudo que é canto, Lindbergh. Muita gente fez tudo o que quis. Manteve seus acordos, manteve seus espaços, mas deixou de trilhar a mesma trilha, deixou de seguir o mesmo rumo. E a gente manteve. Fomos para uma eleição em 2016 de vereador novamente. Quem acompanhou aqui sabe que não é caô. Só a gente e graça. Os dois candidatos do PT em Macaé. Os dois candidatos do PT em Macaé. A gente reelege num cenário em que todo mundo tinha saído. Camille era presidente numa comissão provisória para salvar aquele cenário. Depois Bará foi eleito presidente do PT pelo PED seguinte. E a gente manteve ali uma postura na Câmara sem abrir mão da defesa do servidor, Juliana. Sem abrir mão da luta pela terra numa região de latifundiários, sem abrir mão dos debates que precisavam ser feitos, aquela baboseira de ideologia de gênero. Olha que vergonha foi ver acontecer aquele debate absurdo de ódio, de preconceito, de homofobia, de estupidez, né? E que só tinha, quando chegou a votação do Plano Municipal de Educação, que ninguém discutiu educação. Falava de 3 expressões de um documento de 400 estratégias e metas. E aí lotaram aquilo lá de determinados setores de evangelho, de alguns pastores, sabe, que não merecem nem esse nome que carregam, porque estão fazendo errado. Foi lotado a Câmara e eu era vaiado unissonamente, né? E foi uma coisa, talvez uma das memórias que eu pouco, talvez no passado, com toda a dificuldade de construir o PT, com toda... Tivemos mais votos que 8 vereadores, Olavo, de uma Câmara de 17. Não teve derrota eleitoral, viu? Não teve. E acho que não teve derrota política também, não, porque a gente saiu grande dessa disputa. A gente, que eu digo, não é Marcel que foi candidato, é essa turma que sabe que o que vale a pena são 2 coisas:
lealdade a um projeto que, de fato, move a gente, que alimenta o coração, as mentes e as esperanças da gente, e coerência. E coerência. Então, olha, eu acho que valeu a pena, e vale a pena entender que, mesmo sem um mandato na Câmara, a gente mantém aqui uma turma que continua com lealdade, com coerência e disposta a construir esses momentos. Então, a turma que está aqui, que foi do mandato, que foi do gabinete, o Wesley, a Cris, a Karine, o Magno, o Cícero, Douglas, Bará, Stephanie, que está lá operando a sala do Zoom, a Fernanda Viseu, vou esquecer, hein? A Laide, esqueci, quem eu esqueci? Paulo Mariano, Cris, gente, falei da Cris, a Rose. Enfim, nós tínhamos uma turma que segue caminhando com a gente, que não amarelou também da luta, Lindbergh. Então, o lançamento desse núcleo tem mais do que receber o Lindbergh aqui e reafirmar que é estratégico para as lutas que a gente acredita e para o Brasil que a gente quer, eleger Lula presidente, Thiago Jabor, que foi do mandato com a gente, mas ter o Lindbergh em Brasília. É estratégico para o projeto nacional que a gente quer. O Lindbergh, só na capital do Rio de Janeiro, é um desperdício para o que a gente quer construir nesse país, porque a gente quer reconquistar nesse país, para o Brasil voltar a ser feliz de novo. E estou falando isso de quem é parceiro, de quem foi vereador num período que esse cara era senador, e que não tinha porta fechada para a nossa região. Nós ouvimos isso de Fátima, nós ouvimos isso de Maxwell, que a gente conversou há pouco, nós ouvimos isso em cada cidade que a gente passa da região. Então, é reafirmar a parceria, a lealdade e a disposição, Lindbergh, de aqui em Macaé ser um núcleo que discute política, que forma, que debate, que está disposto a mobilizar e a resistir. E aí a tua candidatura ela soma nessas tarefas todas que a gente tem. E acho que a gente tem que deixar isso muito claro também. E, por fim, gente, alguém falou antes, a Ivânia, o Olavo, derrotar o bolsonarismo não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. Vencer a ignorância que levou ao povo a acreditar em tanta baboseira e que nos colocou num Brasil que a gente nunca imaginou tão cedo viver. Quando a gente viu o Brasil andando para frente, a gente está vendo as coisas se destruindo. Então, a gente só derrota o Bolsonaro e o bolsonarismo, que está disfarçado por aí, de 11% para 14% essa semana. Foi sancionado hoje a reforma da Previdência no município. E aí tem uma vereadora que é próxima, que a gente dialoga com ela, que falou para a gente, que me perguntou assim, Marcelo, o que faço ali? Eu falei assim, pega o debate que Lindbergh fez na Câmara de Vereadores do Rio e olha como que não se pode pegar a goela abaixo aquele discurso de que é uma obrigação do governo Bolsonaro e não tem nada a se fazer. Isso é mentira. Existiam caminhos, existiam alternativas. Agora, tinha que ter disposição, conteúdo e condições de fazer o debate verdadeiro sobre o que significa a reforma, a deforma, a destruição dos direitos previdenciários que Guedes e Bolsonaro impuseram em Brasília, mas também que os prefeitos e as câmaras de vereadores, na maioria, não têm coragem de debater. Então, querem colocar tudo no bolso, na verdade, querem tirar do bolso do servidor. Então, eu penso que esse é um momento, depois de 7 anos sem reajuste, né? 8 anos sem reajuste, com tantas perdas, enfim. Então, é importante que a gente esteja aqui hoje. Eu fico assim, muito feliz de ter conseguido, Luciano, que a gente se reunisse aqui. O Lindbergh falou, Marcelo, vamos fazer presencialmente lá. Eu quero ir lá. Eu quero ir em Macaé, pô. Porque as reuniões online, elas valem muito. Semana passada a gente estava na plenária e tinham 400, né? Mas isso aqui, da gente se olhar, ver que aqui na Fafima, que está passando por um processo histórico importantíssimo, continua a ser um espaço de debates políticos importantes, estratégicos e necessários, e que a gente não está sozinho, isso é fundamental num tempo tão frio, de tantas perdas, de tanta tristeza, de tanta dor, né? E vou encerrar, Eduardo, só dizendo que eu imagino que uma das conversas que nós teríamos hoje aqui seria com o doutor Eduardo e com o Thales.
Tá? Eu tenho certeza que eles conversariam contigo e que não poderia nos unir ali. Então, infelizmente, foram vítimas também de toda essa catástrofe ou esse genocídio, que é a palavra correta, esse absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. E aqui em Macaé nós estamos sentindo muito tantas perdas, como a de Eduardo, como a de Tales, mas de tanta gente que a gente tem perdido. Infelizmente, frequentar o cemitério não tem sido coisa rara nesses tempos. Isso nos machuca demais. Então, obrigado por estar aqui, por topar essa tarefa com a gente de reconstruir a partir de Macaé, e que a gente está, Olavo, cheio de energia, de esperança e de disposição para virar essa página terrível da nossa história, mas para fazer o Brasil ser feliz de novo. Valeu, Edberg, contigo. Valeu, Marcelo. Não foi bom o Marcelo ter falado do doutor Eduardo, porque eu fui candidato a governador faz tempo, em 2014. O Eduardo sempre nos recebeu e, no começo, fez uma construção para nos apoiar. Era um cara que não era militante de esquerda, mas tinha sempre uma marca muito progressista. Apoiou ali, recebeu em vários momentos, como presidente da Câmara, a gente, o mandato da gente senador, nas audiências sobre a duplicação da BR-101, que é algo que muito pouco a gente fala aqui, que a gente vai ter que falar muito, porque aquilo foi uma ação nossa, foi uma ação do PT. Eu acho que, ao final, Marcelo, a gente vai ter que falar sobre isso. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Primeiro, para dizer o seguinte, eu tenho duas dessas também. Olha, estou muito feliz porque é o seguinte, a gente está num momento de virada. A gente enfrentou tanta coisa, e Marcelo estava falando, o processo que a gente enfrentou, que eu, pessoalmente, foi o mesmo que você, que toda a militância do PT. Porque a gente não abriu mão de defender nossas posições. O que houve no Brasil foi um golpe. Foi um golpe, hoje a gente sabe que teve participação norte-americana, a gente sabe que unificou a burguesia brasileira, que é uma das piores do mundo. Darcy Ribeiro sempre dizia que essa elite aqui, cara, é escravocrata, antidemocrata, antinacional, inculta. Essa elite que deu nesse processo do Bolsonaro. E eles decidiram tirar o PT do poder, criminalizar o Partido dos Trabalhadores. Porque o Partido dos Trabalhadores, pessoal, eu digo isso, a gente tem que ter muito orgulho. É um instrumento desse povão no país. É o instrumento dos mais pobres, é o instrumento da classe trabalhadora. O grande instrumento da classe trabalhadora no Brasil, e eu respeito os outros partidos de esquerda, ainda é o PT. E fizeram um golpe que alguns achavam que era só o afastamento da Dilma. Não era. Era um golpe mais profundo. Era um golpe para entregar nossas riquezas. Era um golpe para deixar o Brasil praticamente uma colônia norte-americana, e um golpe para resolver o problema da burguesia superexplorando os trabalhadores. E isso foi feito. Hoje nós temos uma legião de trabalhadores, eu fico vendo essa garotada dos aplicativos, são novos escravos, não tem direito trabalhista algum, não vai ter direito previdenciário. Eu citava numa reunião há pouco com o Marcel, um professor, um cara chamado Eduardo Costa Pinto, da UFRJ, muito bom, estuda economia política, e ele mostrou que a taxa de lucro das grandes empresas brasileiras, do golpe para cá, mais do que duplicou. Por quê? Reforma trabalhista. É o fim da justiça do trabalho. Então, tudo isso foi feito para eles imporem um projeto que não ganharia eleições nesse país. E aí tiraram a Dilma, eu vivi tudo aquilo. E ali, pessoal, nós tínhamos alguns caminhos. Eles queriam, eles tentavam que a gente baixasse a cabeça. Eu estava falando hoje para o Marcelo, disse que eu tive que enfrentar, e hoje o João Willis estava na plenária de filiados, e um dia o João Willis estava no aeroporto, eu dei um toque assim nas costas dele, ele deu um pulo, disse que alguém ia bater nele. Mas era o clima que a gente viveu ali. E eles queriam que a gente baixasse a cabeça. E aqui em Macaé teve um bocado de gente que deixou. Porque era o caminho mais fácil.
a gente fez o caminho mais difícil, mas o caminho da coerência. Porque a gente sabia, eu nunca tive dúvida, pessoal, eu nunca... Marcel só falou uma coisa errada, que os caras no aeroporto queriam dar casco. Não dava porque eu metia a mão neles também, eu ia para cima. Nunca deixei chegarem, nunca... Sempre fui para cima deles, porque não dá para a gente baixar a cabeça para essa turma. A gente tem que enfrentar, mas a gente viveu um período, Bará, não era mole. Porque quando vocês lembram daquele processo do impeachment da Dilma, daquela desconstrução, ele chegou a ter 90 contra 10. Mas a gente teve ali. Eu estava com Lula em São Paulo, porque quando teve aquela decisão do Supremo, nós corremos para São Paulo, quando o Sérgio Moro decretou a prisão do Lula, eu estava lá no Instituto Lula. Quando a gente foi para São Bernardo do Campo, ficamos ali naquela resistência 2 dias. Eu era líder do PT no Senado, o PT acabou alugando um avião, nós chegamos em Curitiba ainda antes do Lula. Eu falava que a gente estava numa van. Cara, a gente entrou numa van porque a gente queria ir lá para a sede da Polícia Federal e a gente acabou cercado, sem saber que era gente lá dentro, uma multidão daqueles caras, daquele movimento todo ali. A gente viveu tudo aquilo. Lula preso. E eles desconstruindo o Brasil. E sempre o que doeu mais era que a gente via com muita clareza que quem estava pagando a conta era o povo mais pobre do país. Quem estava pagando a conta eram os trabalhadores. Eu fico vendo esse ano, pessoal. Esse ano saiu um número, a renda da classe D e E dos trabalhadores. Quem é da faixa D e E, a renda é pequena. Caiu 17%. E é um tema que a gente quer explorar muito, Marcel, aqui em Macaé. Porque caiu por quê? Preço do arroz, preço do feijão, preço da carne, preço do óleo de cozinha. Não pensem que isso é por acaso. Nós tínhamos uma política de estoques para controlar esses preços do nosso governo. Nós tínhamos uma política contra isso. Preço do botijão de gás, que lá no Rio, não sei quanto está aqui, está quase R$100, era 38. Lula ficou 8 anos sem aumentar uma vez o botijão de gás. Por quê? Porque a Petrobras era uma empresa pública. Agora não. O que vale são os lucros dos acionistas da Bolsa de Nova York. Preço da energia elétrica. Então, a gente via, pessoal, essa destruição acontecendo no Brasil. E por que eu quero falar aqui para vocês? Porque eu acho que a gente está vivendo um processo muito rico e novo. Eu sou mais velho aqui do que a maioria. A gente começou, fiz 51, a gente começou na luta garoto, 14, 15 anos, mas... hein? Boa ideia. Lá, cara, a gente começou ali, e ali tinha o final da ditadura militar, e eu fui presidente da UNE num momento que era um momento de resistência à implantação dos projetos neoliberais naquela época. E a gente também enfrentou muita coisa e teve momentos de virada. Eu sempre digo que foi um período anterior, mas a ditadura militar tinha apoio popular nesse país. Quando houve o golpe de 64, foi um golpe com apoio popular. Antes do golpe, teve marchas pelo Brasil afora, com Deus, a família e a propriedade. Né? Tinha apoio, um apoio coeso da elite nacional. O golpe, falam ditadura militar, mas foi a ditadura das elites, que usaram os militares. Claro, a história do Getúlio, que eu quero falar também sobre isso, porque eu acho que o momento nosso é muito rico do ponto de vista. E ali é o seguinte, para derrubar a ditadura, teve que ter povo nas ruas. E tinha um sentimento, que é um sentimento que eu acho que vai existir no país também, que eu tenho falado nisso hoje, porque eu tenho rodado muito, Baixada Fluminense, eu estou sentindo que as coisas... A derrota de uma coisa como essa também é um momento novo, que surgem novas lideranças, que surge uma juventude nova. E eu ousaria dizer, Olavo, que está falando, que é um momento também de alegria. O fim da ditadura militar foi um momento de muita mobilização, mas também de muita alegria, de muita esperança no Brasil. Eu acho que a gente está vivendo um momento de virada. Eu confesso a vocês que não acreditava que fosse tão rápido.
eu me lembro de fazer um discurso na véspera do afastamento da Dilma, em que eu dizia o seguinte: vou viver na história para ver essa sessão desse Senado Federal ser anulada. E isso vai acontecer. Como aconteceu quando depuseram o João Goulart, que o Congresso Nacional declarou vago, dizendo que o presidente não estava no país, João Goulart estava no país. E aquilo foi anulado. Agora, eu confesso a vocês que eu achava que ia demorar mais tempo. E o que foi a surpresa, essas coisas da história, e eu acho que essa surpresa, essas coisas da história, foram também impulsionados pela realidade objetiva, pela vida do povo, que está terrível. Mas o fato é que, depois daquela decisão do Fachin, quando Lula entra no jogo, pelo significado simbólico do que é Lula na cabeça do povo, e aí não sou eu, não é ninguém, não é nada, o Haddad, que é um companheiro maravilhoso, que é um cara que fez um papel belíssimo, mas não é. É o Lula, no Brasil profundo, que fala para cada brasileiro e brasileira, que fala para o evangélico da Baixada Fluminense, que diz, na época dele, minha vida era melhor. Ao entrar Lula no jogo, nós criamos uma situação que mudou tudo. E de 3 meses para cá, pessoal, a gente está vendo uma virada no meio da sociedade que não é qualquer virada. Eu não sei se teria essa virada, esse desgaste todo do Bolsonaro, se não fosse colocado o nome do Lula. Porque é contra o Bolsonaro, mas tem uma esperança, que é Lula. Eu não sei, sinceramente, se o Bolsonaro teria se desgastado tanto quanto está tendo nas pesquisas, se não fosse ali a presença do Lula. Mas isso abre uma situação completamente nova na política. Completamente nova. E eu queria aqui, Karine, falar do teu papel aqui, Marcelo. Do nosso papel nessa próxima quadra. Porque tem horas que a história muda com uma velocidade muito grande. E, às vezes, a gente fica. Né? Você sabe que os historiadores falam, viu, Marcelo, que esse é o fato, que a virada em um dia. Você sabe que, antes do suicídio de Getúlio, teve passeatas no Rio de Janeiro de mais de 100 mil pessoas. E as pessoas diziam, morra Getúlio e viva Carlos Lacerda. Quando eles põe Getúlio, Getúlio se mata, em um dia as coisas viraram. Falando disso. Mas eu quero dizer que o Marcel foi candidato a deputado estadual em 2018. Teve 10 mil votos. Cara, 2018, Vânia, que foi o fim do mundo. Eu vou dizer uma coisa a vocês. É o início do fim do mundo. Eu acho que vocês nunca mais vão disputar uma eleição como aquela. Foi a pior eleição da vida, entendeu? A história, eu já no Uni muito novo, fui deputado por 24 anos, fui prefeito, eu acabo tendo experiência nesse. Então, eu acho que, às vezes, a história abre uma fresta para a gente. E a gente tem que entender que agora, vocês, Marcelo, e mesmo de 2020 para cá, mudou muito, está mudando muito, muda a cada dia. Que agora a gente não pode ficar preso como se a gente estivesse na conjuntura anterior. Cada um de vocês, nós somos dos trabalhadores. Isso muda muito, porque o nosso candidato é o Lula. Então, as pessoas querem nos escutar. Na eleição para prefeito foi difícil, não era o centro. Nessa nós somos centro. Nessa nós somos centro. Então, eu acho que aqui a gente vai ter o desafio de tentar falar para fora, com autoridade. Abrir o peito, Marcelo. Você é a liderança que segurou isso o tempo todo. É você que tem que falar por Lula aqui em Macaé. Claro, o único que não sai é o que está aqui. Você tem que pegar essa autoridade, encher o peito e dizer, vamos lá. Eu acho que é isso que tem que fazer. Abrir esse peito. Você sabe que tem uma... Eu vou aqui...
Tem uma poesia, eu, como garoto, sempre gostei da Revolução Russa, tem uma poesia do Mayakovsky, que é perfeita, que eu acho uma das poesias mais bonitas. Ele fala do meu passaporte escalado, meu passaporte vermelho. Em que ele fala que está num trem, andando na Europa, e o cara vai pedindo o passaporte de todo mundo. Aí o cara abre o passaporte do cara é o passaporte finlandês, aí o outro é o passaporte alemão. Aí ele fala e diz, quando eu tirei o meu passaporte vermelho, com a foice e o martelo, o trem todo tremeu. Eu falo isso, é verdade. Nós somos o partido do Lula, Marcel. Não é pouca coisa isso. Nós estamos falando de Macaé. Então, eu acho, sinceramente, pessoal, que todos nós temos um papel a jogar nesse momento. Todos nós temos um papel a jogar nesse momento. Primeiro que a gente tem que eleger o Lula. E aí, Marcel, você tem tua liderança aqui. Não só aqui. E a gente tem que construir na região inteira, porque você é o único polo que eu vejo para sustentar uma campanha do Lula, um trabalho nosso na região inteira. E eu quero falar sobre isso, porque tem como a gente acessar outras pessoas nesse processo. E eu queria falar muito para encerrar, depois, é sobre isso. Mas, pessoal, a gente quer que o Lula ganhe, mas a gente também não quer cometer os erros do passado. Olha, eu estou falando aqui muito de história, parece que eu sou professor de história, mas também quando o Getúlio ganhou a eleição, o que aconteceu? O Getúlio foi uma eleição parecida com essa do Lula. Era a história do bota o retrato do velhinho lá. E o Getúlio é eleito. Em 54, eles dão um golpe, Getúlio. O suicídio de Getúlio foi depois. Nós não podemos deixar que aconteça isso com o Lula. E eu estou convencido que o Lula eleito presidente, Bará, eles vão tentar desestabilizar o Lula. A gente não pode ter mais ilusão com essa burguesia. Se tem um erro dos nossos governos, foi esse. Nós achávamos que a democracia era um valor universal, nós subestimamos o papel deles, nós fizemos uma política de conciliação e não nos armamos. E, na hora H, nós estávamos desarmados. São 1000 coisas que eu posso falar a você, as nossas nomeações para o Supremo, um bocado de questão. Mas eu acho, fundamentalmente, que a gente, dessa vez, nós temos que ganhar a eleição. Quando ganha um processo eleitoral como esse, vai surgir gente jovem, gente nova, e nós vamos ter que fazer diferente, principalmente organizando o povo. Fazer um trabalho de disputa política, disputa cultural. E a gente vai ter que fazer um governo ousado, reformista, no sentido de que nós temos que fazer, na minha avaliação, o Lula tem que entrar com tudo. Não tem que entrar fazendo nenhum tipo de conciliação com o grande capital em relação a ajuste fiscal, como a gente fez com o Levi, nada. A gente tem que entrar aqui pisando no acelerador, com um pacote de geração de empregos, de investimentos em mobilidade urbana, em saneamento. Lula tem 3, Vânia, 80% de aprovação popular, a gente tem que fazer entregas. E não pode fazer entrega como a gente fez. Gente, como é que a gente faz Minha Casa Minha Vida e a gente não organiza povo? Eram as prefeituras de Macaé contra a gente. Unidade. Não entendeu o que é. Pessoal, a nossa vida de vocês, são militantes, de cada um de nós aqui, é a vida dessa causa. Falo isso para vocês. Estou nessa história desde garoto, desde jovem, vivi essa história recente, vivi tudo. Acho que, quando eu fico vendo, desde quando eu fui presidente da UNE, acho que nunca não houve um grande movimento nesse país, desde quando o MST foi a Brasília, privatização da Vale do Idoso, que a gente não tivesse metido. Mas eu sou candidato e quero ser candidato a federal, Marcelo, nessa perspectiva. Eu quero estar lá com o Lula em Brasília. E eu quero estar do lado do Lula também, dando conselhos no ouvido esquerdo. Que eu sei que tem um bocado de gente no PT que gosta de dar conselho, vamos fazer todo tipo de conciliação aqui. Digo, a gente não pode cometer os mesmos erros, não quero ser sectário, nada disso.
Mas não dá, Ivânia, para a gente fazer conciliação com grande capital, com os bancos, num momento como esse. A gente tem que entrar diferente, a gente tem que aprender com a história. Já era, para quem os caras querem uma nova carta ao povo brasileiro? Que história é essa de nova carta ao povo brasileiro num momento como esse? A gente não pode deixar. Eles querem amarrar o Lula. Ficaram todos bonzinhos. Eles querem agora que o Lula diga, olha. E o Lula está com a cabeça muito boa. O Lula aprendeu com a história, com tudo que viveu, com a prisão dele. Eu acho que o Lula teve uma reunião que a gente fez agora, quando ele veio, e teve a reunião com o PSOL. E o Lula disse, olha, eu andava aqui no Rio com o Brizola. E eu ficava impressionado a força do Brizola na Baixada Fluminense. Ele disse, o Brizola foi eleito depois e aquilo destruiu. Ele estava fazendo uma reflexão sobre ele ser candidato. Ele dizia o seguinte, sou candidato só para fazer muito mais. E nós temos condições de fazer muito mais. Então, eu acho que o Lula está com a cabeça muito boa nesse momento. Mas eu acho, pessoal, que se alguém acha que a vitória do Lula, nós resolvemos todos os problemas, vai ser outra luta direita contra essas mesmas elites. E o papel de vocês aqui é um papel grande. Vocês são o PT. Marcel tem que conversar com todos os atores, falar da campanha do Lula, vale conversar com gente de outros partidos, de centro. Quem quiser conversar com o Lula, assume esse protagonismo. Agora, eu quero dizer o que eu estou fazendo, porque eu quero fazer uma reunião com a turma do Marcel aqui da comunicação depois. Gente, tem muito mais gente que é lulista aqui em Macaé do que vocês imaginam. Muito mais gente. Tem muito mais gente que não tem nada a ver com esses ambientes que a gente vive, círculos partidários, mas que está disposta a entrar na guerra, que é contra Bolsonaro. Tem gente que acorda todo dia brigando com família. E, olha, dá para fazer isso. A gente tem feito isso. Eu estava falando para o Marcel. Magé, uma cidade na Baixada Fluminense. A gente fez um impulsionamento no Facebook e eu queria fazer isso aqui. Eu queria, ao final dessa reunião, Marcel, que a gente gravasse aqui e chamasse as pessoas. Olha, nós estamos aqui em Macaé, todo mundo nessa gravação. Venha com a gente organizar essa caminhada do Lula. Assine um manifesto Macaé com Lula. Eu estou falando isso que a gente fez em Magé. Sabe quantas pessoas a gente conseguiu em 15 dias? 144 pessoas em Magé. O PT lá hoje em Magé é desse tamanho. Não tem nada. A gente foi ver, a gente já tem mais gente que o PT. Tem muito mais gente que o PT. E aí, o que a gente faz? Fala um a um com as pessoas. Eu gasto muito tempo da minha vida falando com as pessoas, porque hoje a tarefa nossa é arregimentar um a um. É fazer o que a esquerda fazia no começo, surgimento do PT, é fazer o que os evangélicos fazem quando querem ganhar as suas... um a um. O objetivo nosso é formar um exército que lute pela democracia aqui. Se aqui a gente botar na cabeça, nós queremos ganhar gente para o nosso lado, você pode ficar certo que vocês, em 6 meses, conseguem ter 500 pessoas. E é assim que faz, é um a um. Dá trabalho, mas é um a um. Não é aquela história, vou falar aqui, vou ganhar todo mundo. Não, é um a um. Tem que perder tempo. Então, a minha proposta é que a gente fizesse uma coisa dessa aqui. E a gente começasse um movimento para crescer, para multiplicar a nossa militância. E você vai ver como vem gente com gás. E isso surge PT. A gente, na campanha de vereador, a gente fez isso no Rio de Janeiro. Gente, a quantidade de núcleos que foram criados no Rio de Janeiro. Impressionante. Jacarepaguá não tinha nada, Barra, criamos em todo lugar. Então, é possível, tem essa disposição. Eu acho que a gente devia começar fazendo isso. Eu acho que a gente tem que chamar Marcelo Freixo, fazer uma agenda organizada por a gente aqui. Uma agenda que discuta a vida real de Macaé. Porque nós temos que... O candidato é o Freixo nosso, pessoal. Freixo encontrou com o Lula. E é Lula e Freixo.
Tem uma turma do PT que fica enrolando. Não é Freixo, é o nome. Cara, Freixo com 31%. Freixo está com 31% de intenção de voto. Freixo não é conhecido na baixa confiança de uma parcela. Não é fácil, tá? Setores enormes da juventude. Freixo, então aqui, Marcelo, você tem que pegar o Freixo, a gente tem que trazer aqui. Até porque não dá para discutir o Estado do Rio de Janeiro sem discutir Macaé. Você falava, Ivânia. Ivânia toca num ponto central aqui. O que esses investimentos, dessa forma, estão mudando a vida do povo para melhor? Um crescimento desordenado, problemas ambientais. E que empregos mesmo são esses? Essas termoelétricas, 12 termoelétricas aqui. O que é isso? Isso foi pactuado? Isso foi discutido com a sociedade? Então, pessoal, eu acho que a gente tem que ser grande. A gente tem que abrir o peito, dizer, falar grosso, começar a organizar e fazer esse trabalho 1 a 1. Isso só vale se for um trabalho coletivo, decisão coletiva. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente pode montar uma força poderosa. Nosso processo não é só eleitoral. A gente está na luta, pessoal. A gente não está vivendo um momento de normalidade. Eu quero acabar com o que eu estou falando. A gente não está vivendo um momento de normalidade democrática. A gente vive um golpe. Essa eleição não é aquela eleiçãozinha assim, eu sou candidato a deputado aqui, é mais do que isso. Hoje eu fui numa reunião que a pessoa falou, quais são suas propostas? Eu disse, minha proposta. Eu falei assim, cara, é lutar contra essa, tentar derrubar esse golpe. Na verdade é isso. A gente vai fazer propostas concretas, mas, na verdade, a nossa bandeira é uma bandeira maior. Então, 2022 é completamente diferente de 2020 e 2018. E aqui é o seguinte, vocês são PT, o time PT tem que jogar, você é o nome mais conhecido do PT, foi vereador, tem que se apresentar, né? Começa a falar do Lula, dá entrevista, fala do Lula o tempo inteiro. A gente tem que falar do Lula o tempo inteiro e tem que resgatar o que a gente fez. E o cara, às vezes, a gente acaba esquecendo. Essa duplicação da BR-101, pessoal, isso não teria acontecido se não fosse eu como sendo no meu mandato, junto com a Dilma. Você sabia que essa duplicação da BR-101 era para acontecer lá à frente? A gente que pegou todo aquele processo, fez audiências na Câmara várias vezes, juntou prefeito. A Dilma recebeu a gente. Isso aqui, Marcelo, a gente vai ter que contar. Que foi coisa do PT. É coisa que tem a ver com a vida das pessoas. Os institutos federais aqui na região. As universidades federais aqui na região. A gente tem que bater no peito. Dizer, fomos nós, PT. Foi a gente que fez, Marcelo. Você não pode dizer só o seu que Lula fez é seu, que Dilma fez é nosso. Foi o nosso projeto. Então, pessoal, eu vim aqui querendo dar um gás, porque a gente tem a obrigação de ganhar no Rio de Janeiro. E a obrigação que eu deixo aqui para vocês é que vocês têm que ganhar aqui em Macaé. E vocês são a direção. Não fique achando que vai ser outro, não. São vocês que têm que estar na frente desse processo, que não é qualquer processo. É um processo histórico. Derrotar Bolsonaro, libertar o nosso povo e eleger novamente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Muito obrigado. Valeu, Lindbergh. Olha, tem uma questão, tem alguém que se inscreveu lá na sala do Zoom. Aí me parece que as questões estão colocadas aqui para a Karine. Aqui, até então, ninguém pediu a fala. Barata. Sim, eu ia falar. Tá, vai. Isso. Mas então, enquanto tiver a história do Zoom aqui, o Márcio está botando, é só levantar a mão quem quiser falar, não esticar demais. Tá, eu vou ler aqui algumas considerações e algumas perguntas que foram feitas no Zoom. A professora Conceição fala que a Serra Macaense presente, Glicério na luta com o PT. A professora Ana pediu para a gente consertar a bandeira do PT que estava caída, porque dói no peito da petista. Professora, nós já consertamos, está tudo cansado, bem. Isso. Marcelo Benites faz a seguinte pergunta para o Lindbergh, para quem mais na mesa quiser responder. Como lidar com as acusações e condenações
a pessoas do PT, não quadros, mas certamente há injustiças das quais os meios de comunicação convenceram a população, inclusive sobre grandes nomes petistas que estão inviabilizados politicamente. Poderiam, por favor, responder essa pergunta? Marcelo Benítez. Ele complementa depois e pede para acrescentar essa pergunta dele, de comentar do caso do José Dirceu. O Puertas diz o seguinte: reformas até o próximo golpe ou revolução para um outro patamar civilizatório. São as contribuições do Zoom até o momento. Puertas, abraço especial para você. A gente comenta, o que a gente faz? Se quiserem, vamos lá. Ou a gente abre Fala geral? no final. Então, vamos lá. Tá, então vamos Bará. seguir e a gente faz um apanhadão geral no final. Bará? Tem um altinho aqui. Pelo amor de Deus. Ó, aqui, ó. Gente, boa noite. Eu estou participando da reunião do Conselho de Cultura, né? Assim, nós somos quase conterrâneos lá de Campina Grande, Pernambuco. A primeira vez que eu vi essa criatura foi no Coracolo, Parque 13 Irmãs de Recife. Nossa, Lindenberg, assim, uma preocupação que eu tenho foi a live sua com o Freixo. Aquela insistência da galera, tem que ser senador. Eu acho que você tem que tomar uma posição e tá logo. Porque, assim, foi muito ruim aquilo ali. Algumas pessoas confundindo com o papel, né? É só para tu ter esse cuidado, assim, começar a reafirmar para não mudar o jogo. Ia perguntar lá por trás, mas aproveitar aqui e perguntar a presença do Lindbergh, né? Ele que tem um pouco mais de experiência na luta do que a gente, né? A gente começou também na juventude, no nosso caso, da juventude da Pastoral da Juventude, mas você passou por outros... Como é que eu estou com retorno aqui? E você passou por outros momentos, né? Da queda do Collor, da queda da Dilma, que foram dois momentos diferentes, em duas situações completamente diferentes, né? E agora a gente está vendo essa pressão para a queda de Bolsonaro. Eu não sei nem se há tempo hábil do processo todo de abrir, mas acredito que pode ser uma alternativa para criar a terceira via, que aí tiraria Bolsonaro e aí tentaria mudar o jogo para poder retirada do Lula. Como que a gente se coloca? Porque a gente quer a saída dele, mas um processo de impeachment de forma assim... Eu estou perguntando, tá, gente, né? Eu sei que a gente precisa tirar o Bolsonaro, mas eu fico com receio justamente dessa mudança, porque pode ser, e tem hora que parece que empurram a gente para fora Bolsonaro, para o impeachment nesse momento, não porque pela retirada, mas porque a direita precisa reorganizar o jogo dela, porque ela percebeu que não vai ter uma alternativa que não seja Lula ou Bolsonaro. E eles, se puderem, eles querem qualquer coisa menos o Lula. Mais alguém? Não? Retomando? Vamos, então. Bom, eu não vou dialogar com todas as falas, queria só deixar um abraço para o Marcelo Puertas, que viria, né, mas teve uma situação lá que ele acabou acompanhando pela internet. O Marcelo Benítez, que é meu companheiro jornalista, e é servidor lá da Câmara de Vereadores, ele é servidor do jornalista da Câmara, acabou de lançar um livro, o Benítez, sobre como que a mídia ninja mudou o papel do jornalista no Brasil. O Benítez é um craque intelectual. Ana Cansado, que também está acompanhando no grupo, um abraço para Ana Cansado, a gente está precisando muito dessa turma do PT, que tem história, que tem sola de sapato gasta, porque caminhou muito, lutou muito, construiu muito e segue acreditando. Essa turma tem que voltar a estar com a gente efetivamente, né? Os balanços
das ondas da vida, né, do barco que a gente constrói, eles precisam também nos fazer chegar um momento da gente estar junto no mesmo espaço e caminhar junto. E a Ana Cansado é fundamental. Conceição Franco, falando da região serrana, a gente sabe que tem lá um espaço na região serrana que a gente vai sempre procurar, Conceição Franco, o Rogério, né? Então, essa turma boa que a gente sabe, no Sana, tem pessoal lá que a gente também vai resgatar, vai trazer para perto, o Hugo, tem um pessoal importante na região serrana de Macaé, que a gente sabe que está na luta com a gente sabe que não entram, né, nessa história de Bolsonaro, nesses absurdos. Cícero é hoje, depois a gente vai demorar aí o aniversário do Cícero, e aí, mais uma vez, reafirmando, Cícero, pelo teu aniversário, a importância da nossa turma que não arredou o pé de continuar caminhando junto, né? Isso é importante. Minha família, minha esposa, meu pai, as crianças que sabem da importância dessa luta. Ninguém tem ilusão de que vai ser mole, de que não vai ter aperto, de que não vai ter perrengue, mas a gente está todo mundo aqui. E, por fim, a nossa tarefa organizativa, Karine, é todo dia 13, Lindbergh. Todo dia 13 a gente fazer uma atividade junto. É a gente discutir alguma questão juntos. É a gente tirar tarefas ou presencial, ou digital, online, ou na rua, dizendo às pessoas o que a gente quer para o Brasil, o que a gente quer para a região, o que a gente quer para Macaé, e como que a vida ficou pior depois dessa mentirada que levou muita gente a acreditar e a transformar o Brasil nesse caos, né? A gente quer recuperar o Brasil. Então, todo dia 13, nós temos tarefa anotada com o núcleo Nossa Voz é a História, que o hino de Macaé, né, Ivânia? Nossa Voz é a História. O hino de Macaé fala que a vida está sempre em constante nascer. E no segundo turno da eleição em 18, lá num ato na cidade universitária, quando a Justiça Eleitoral tentou proibir uma reunião dos centros acadêmicos lá, Leopoldo deve lembrar disso, lembra disso? Lá eu dizia o seguinte: Tonito Parada, Antônio Álvares Parada, que é o autor do nosso hino, ele dizia isso: Macaé é o lugar onde a vida está sempre em constante nascer, isso está no nosso hino, né? E ele escreveu um livro que é Meu Nome Macaé, Meu Nome Crianças é Macaé, é um livro para as crianças, um livro para contar a história de Macaé. Érica, nossa professora de história também, sociologia, né? Ele contava a história de Macaé, ele registrou muito da nossa história. Então, a nossa identidade de macaense, a nossa identidade dessa região, ela tem muito mais a ver com a vida, com a educação, com os livros, que com a morte, imagina que vai nos ajudar a somar com todas essas tarefas que você alertou aqui para nós, para refazer uma história, para fortalecer a luta, a caminhada e a construção da campanha para o Lula. O Lula precisa ser candidato a presidente, e nós precisamos apoiar o Lula, e nós precisamos ter condições de fortalecer as nossas representações nos parlamentos. Gente, deem uma olhada nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal e no Senado. Olha que coisas terríveis a gente ouve na CPI, que tem só um pouquinho de senador, né? Imagina aqueles 81 lá. Sabe? Então, não adianta achar que nós vamos derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo sem construir efetivamente a disputa, que é estratégica, que é bonita, que é simbólica, que é ideológica, mas ela também tem o contexto eleitoral. E aí, Wesley, seja nas ruas ou nas urnas, nós vamos derrotar Bolsonaro. É isso, eu não tenho dúvida, e nós vamos fazer assim, se organizando, estando junto, organizado e sem arredar o pé do projeto que nos move, da esperança que nos incendeia e da teimosia que não deixa a gente ficar em casa parado vendo televisão, né, Olavo? Então, acho que é isso, eu já não falo mais, é com vocês. Acho que agora pode soltar, a gente vai... Lindbergh vai ser o último, não é?
Não, para fechar, tá? Eu quero reforçar tudo isso, acho que o Marcel foi perfeito, mas eu me coloco à disposição como membro daqui da casa, como professora da casa, a oferecer esse espaço sempre que precisar das reuniões no dia 13 de cada mês. Nós estamos num momento difícil, porque a faculdade está sob a intervenção do Ministério Público, uma dívida de 4 milhões, estamos vendendo caneca no final do evento, mas sempre que for possível abrir esse espaço aqui para esse debate, eu faço questão de que o fortalecimento de uma mentalidade mais aberta, sem discriminação, sem preconceito, porque não é lutar contra o Bolsonaro, é lutar contra todo um ideário que está sendo alimentado, né? Que um ideário que aplaude a morte, que aplaude a discriminação, que aplaude assassinatos de LGBT. Então, é a ideologia. Então, a casa que, na medida do possível, se o Ministério Público assim o permitir, a gente continua aberto a todo esse debate. Essa casa já trouxe Darcy Ribeiro, trouxe grandes feministas, e a gente quer manter essa tradição aqui de luta por uma sociedade mais justa e mais democrática. Tá? Aberto. Gente, vou também fechar aqui, né, fazer a saudação final. Tem mais uma pergunta lá do Zoom. Eu vou ler, e aí eu acho que o Lindbergh, na fala final, faz um geralzão aí das questões. O Heitor Carechato pergunta... Na verdade, o Marcelo Benites agradeceu, Marcelo, a saudação. O Heitor e a propaganda do livro também que eu fiz. E a aqui, propaganda, viu, Marcelo, que a gente fez para você. O Heitor pergunta o seguinte: Lindbergh, o PDT foi um dos principais entraves para a candidatura do Freixo Benedita nas eleições municipais. Agora parece se repetir com uma candidatura isolada do campo progressista ao governo do Estado. Como você vê essa situação? Essa pergunta é do Heitor. Bom, como o microfone está aqui na minha mão, eu já quero também fazer uma fala final de fechamento. Agradecer a presença de todo mundo, né, que está aqui nessa noite de terça-feira. Estou fora das datas. E acrescentar algumas questões que o Marcel colocou ali como tarefa. Que eu acho que, para além do encontro todo dia 13, a gente tem a prerrogativa de fazer formação política, que é uma das primeiras temáticas que a gente está. Assim, muitas perguntas que foram feitas, a gente conseguir fazer uma leitura mais substancial. E eu acho que, sem isso, a gente não consegue caminhar, não consegue mais adiante. Eu acho que o Lindbergh fala uma coisa que eu queria ter contribuído na minha fala também, que é como as pessoas estão, de alguma forma, desesperançosas, mas elas entendem que há alguma coisa muito negativa acontecendo e elas querem transformar essa negatividade em algo positivo. Então, eu tenho amigos assim que nunca se engajaram, amigos que nunca estiveram em nenhuma organização política e que têm me procurado, que têm ido aos atos e que estão à disposição de fazer essa correlação de força. Então, eu acho que é um momento fundamental. Por isso que esse núcleo se apresenta como aquilo que vai dar a linha da narrativa. Então, sobretudo, a nossa tarefa aqui, todo dia 13 de cada mês, é formação política, é aglutinar as ideias e é ter um senso crítico substancial para a gente enfrentar os desafios. Então, acho que é isso. Eu já estou nesse núcleo, né, à disposição para a construção, e eu espero que todos vocês aqui também estejam com a gente e que a gente se encontre no dia 13 do mês que vem. Então, obrigada, gente. Boa noite a todos e todas e todes. Prada, fazer aqui um encerramento, primeiro, muito breve. Mandar um beijo para meu companheiro Marcelo Puertas e a querida Stephanie, saudade da gente se encontrar, polemizar e também com o Ivane e Karine aqui, que eu, como secretário, vou encaminhar a foto e a atividade do lançamento do núcleo para a Maria do Rosário, nossa secretária nacional de formação política, para o Gilberto Carvalho, que é um dos coordenadores desse esforço nacional da criação e formação dos núcleos de vivência, estudo e luta. Então, para dar uma formalizada, né, e no âmbito nacional, da ampla divulgação e formalização. E é isso, deixar para o camarada Lindbergh dialogar com as perguntas, e estamos juntos aí para construir muita luta ideológica, muita luta social,
e também luta institucional. É isso, camaradas. Só o Maurício. Claro. Maurício. Já tem mais de 10 anos, eu acho. Tem um tempinho já. Como eu era novo. Boa noite, pessoal. Gente, eu confesso para você que falar de política, falar pela cidade, a gente precisa lutar pela comunidade, a gente precisa trazer a importância que o governo do PT teve para as comunidades, através dos programas de aceleração do crescimento, a Nova Esperança, na Nova Holanda, na ajuda. Hoje, quando a gente fala de um governo que é genocida, a gente precisa trazer essa discussão. A gente tinha, sim, quem olhava, quem valorizava o SUS, quem valorizava o servidor público. Então, hoje eu vejo que a gente está vivendo um nublado e o sol está raiando. E quando eu vi lá que o companheiro Lindenberg já está aqui, junto com o Marcel, vem aquela esperança no coração, porque é bem verdade que nós que fazemos política por amor, pelo bem comum, chega um determinado momento, igual eu via, acompanhava vários vídeos de pessoas criticando, chegava no aeroporto, só que eles não sabem explicar para onde que esse governo está indo, para onde, qual o norte que o governo está levando. Aí tudo que a gente fala, a única coisa que eles sabem falar é Lula, não sei o que, não sei o que lá, mas não sabe falar que foi o Lula que olhou para a classe menos favorecida. Foi o Lula que deu uma posição onde a gente pudesse estudar, onde a gente pudesse angariar. Hoje a gente tem um núcleo aqui em Macaé, que é o da juventude do PT, está ali o nosso representante Leopoldo, onde eu vejo lá no grupo, sabe, Marcel, empenho. Os caras trabalhando, se mobilizando. Então, hoje a gente precisa trazer, Marcel, a gente precisa trazer, Lindenberg, nessa campanha aqui, que eu te apoiei, trazer o desejo que a gente quer que as coisas voltem a acontecer. A gente quer um SUS que seja bom para todo mundo. A gente quer que as mulheres não sejam desrespeitadas, igual foi a vereadora Verônica lá em Niterói. Eu vejo que, no passar dos anos, a esquerda, infelizmente, ela se separou e virou um cavalo de Troia. Porque se fosse um parlamentar bolsonarista, beleza, mas eram do PSOL. Então, você está entendendo? Então, eu fico me perguntando assim, quando que a gente vai trazer essa discussão? Quando que a gente vai parar para pensar e falar assim, não, isso está errado. O norte não está aí. Então, Lindenberg, hoje a gente tem um norte. A gente tem para onde que a gente quer que a nossa vai estar vindo. Poxa, eu vejo uma Petrobras que está bem instalada aqui, mas a gente vê que a cidade ela não tem estrutura nenhuma. Depois que toda essa estrutura estiver aqui, como é que Macaé vai funcionar? Então, a gente precisa, enquanto militante, enquanto esquerda, enquanto quem pensa na população, no bem comum, a gente começar a trazer essas discussões também. A gente precisa ver o que está certo, o que está bom. E quando a gente for apertar lá a nossa urna, colocar um pouco de diferença do lado, sabe, Lucas? Professor Lucas? Colocar as diferenças de lado e pensar, Lívia, nossa representante, que a gente precisa voltar a olhar aquele olhar que a gente tinha. Um olhar de amor. Eu posso não gostar de A, mas o A é o que representa. O A é o que vai me dar uma esperança para que o futuro seja diferente, para que as escolas, para que os professores voltem a ter aquele sonho, aquele desejo. Porque a gente vê que é um governo que não valoriza o servidor público, que congela, que a gente tem um Brito ali que é guarda também, uma brilhante pessoa no nosso município, a pessoa de postura, de firmeza. Então, a gente precisa discutir isso daí. A gente precisa parar e pensar e colocar de lado as diferenças políticas que a gente possa ter e falar assim, não, o nosso bem comum caminha por aqui. Então, eu agradeço muito. Amém?
Obrigado. Valeu, Maurício. Contigo. Não, pessoal, eu vou ser bem breve. Aqui cumprimentar a Ana Cansado, a Conceição Franco, também o Marcelo Benites, que, na verdade, ele já falou, essas condenações que foram feitas ali, do companheiro Zé Disseu, a própria condenação do Lula. O objetivo maior era criminalizar o PT, tirar esse instrumento dos trabalhadores. Eu acho, pessoal, que a desmoralização que houve nesse processo do Sérgio Moro, da Lava Jato, foi fundamental, né? Para a gente abrir essa nova quadra da história. Porque foi a Suprema Corte, né? Isso teve um peso no meio do povo também nessas pesquisas. Teve um peso internacional gigantesco, vai ter um peso para efeito histórico gigantesco, mas o fato é que a Suprema Corte do Brasil, né, anulou todos os processos contra o Lula. Então, eu acho que isso, de fato, isso abriu o caminho para isso que a gente está vivendo também. Por isso, o Lula foi muito... Acho que ele acertou muito o tempo todo, em que ele esteve preso, em que ele não quis sair, quando queriam botar ele em prisão domiciliar. Ele sempre bateu no Moro com tornozeleira, ele sempre dizia para a gente... Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. O Moro foi em 2015 no Senado Federal. E eu fiz uma fala lá, que eu fui para cima dele, né? E fui para cima dele, de um jeito ali. Naquele momento, ele era considerado, Ivan. Para você ter uma ideia, Marcelo, quando eu desço do palco, o telefone toca a minha mãe. Disse, você é um irresponsável. Eles vão lhe prender. Você vê o clima de terror aqui no país. Depois teve o filme da Petra Costa, Democracia e Vertigem. Aí foi um filme que disputou o Oscar, que botaram 1 minuto da minha fala. Eu liguei para minha mãe. Tá vendo, mamãe? Se eu não tivesse tido coragem na hora, tô lá no Oscar. Olá. Não, Olavo foi de brincadeira. Mas, pô, viu, Bará? Era isso, aquele clima que a gente vivia, rapaz. Eles criavam uma onda aqui nesse país. Um negócio. Então, Marcelo, eu acho que você está certíssimo. Queria cumprimentar meu amigo Marcelo Puertas. Puertas, você sabe que eu sou um revolucionário, doido pela Revolução Socialista. Mas o problema é o seguinte, meu amigo. Nós estamos numa quadra à direita no mundo desgraçado, entendeu? É verdade, se a gente ganha um processo eleitoral e consegue impor minimamente um programa de reformas que estanque a aplicação do projeto neoliberal, é uma vitória gigantesca. A gente tem que ter ido à frente. E lá, deixa eu te contar, em 2009, que eu acho que faltou muito, é um debate mais longo, que é a gente disputar o poder. Aí tem que ter uma estratégia socialista. E esse é o equívoco. Nós temos que entender, pessoal, que existe luta de classes. Que a gente pode estar numa situação que não é uma situação revolucionária, nada disso. Mas a gente tem que entender que a luta de classe tem um embate, que essa burguesia brasileira tem essas características, que se a gente enfraquecer, eles vão tentar nos golpear, que a gente tem que tentar avançar. Mas isso é um debate... Mas queria cumprimentar a Puertas, mas eu acho que uma vitória do Lula não significa uma saída revolucionária, muito longe disso, mas eu acho que abre um caminho de novo para a América Latina e para o mundo. Uma vitória no Lula no Brasil, para mim, altera a correlação de forças no mundo, na América Latina e no mundo. Queria cumprimentar o Brito, os servidores públicos. Nós estamos vendo, Brito? Nós estamos voltando naquela época do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, servidor público, ficou 8 anos sem ter aumento, e a gente voltou. A lei complementar 173 em Brasília. De Brasília, eles querem impor essa política de arroxo dos servidores públicos nos estados e municípios. É por isso que essa reforma da Previdência, essa sua amiga aí, era para ter votado contra. Inclusive, é inconstitucional. Nós temos aqui no Brasil poderes diferentes, ou seja, não é porque eles fizeram um absurdo colocar isso na Constituição para impor um programa de austeridade fiscal, arrochando servidores
estaduais e municipais de todo o Brasil. Bará, meu amigo Bará, pernambucano, eu acho que você está certo. Claro. Pessoal, confesso a vocês, eu falei aqui que estou animado com essa conjuntura, eu quero estar em Brasília, e, sinceramente, eu acho que não é momento de arriscar, porque eu quero cumprir um papel do lado do Lula, eu quero estar vivendo esse novo momento da história lá no parlamento, eu acho que a gente tem que lutar muito para aumentar o peso das nossas bancadas, a gente tem que fazer campanha nessa eleição para votar no PT, o Lula tem que gravar para votar no PT, porque a gente tem que aumentar a nossa margem de atuação naquele ambiente, que é um ambiente muito hostil. Heitor, o PDT. Pessoal, eu tive a oportunidade, você sabe que eu tenho algumas coisas na minha vida que eu vivi, eu tive a oportunidade de ser amigo de Leonel Brizola, porque eu fui presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e o Brizola foi no meu... Primeiro que o Brizola, no começo, ele demorou a entrar no movimento Fora Collor, aí ele entrou no movimento Fora Collor, e eu tive a oportunidade de viver com o Brizola, eu ia muito na casa do Brizola, muito garoto. Falava hoje de alguns privilégios, Barbosa Lima Sobrinho, que era o presidente da BI, e eu fico triste de ver a situação do PDT num momento como esse. O Ciro se prestando a esse papel, um papel lamentável. Eu não creio que aqui no Estado, viu, o pré-candidato do PDT é o Rodrigo Neves, que é um cara que nós respeitamos, eu respeito muito, foi do PT, é um cara que ele está conversando com todo mundo, é o pré-candidato a governador, mas está conversando com a gente, está conversando com o Marcelo Freixo, né? Então, em relação ao Rodrigo Neves, eu tenho uma opinião diferente da do Ciro, tá? Acho que o Rodrigo Neves é um aliado, fez um governo bacana em Niterói, fez um governo de esquerda, com política social para danado. Então, eu não diria que o Rodrigo Neves está na mesma vibe do Ciro, mas eu lamento muito esse papel do PDT a nível nacional. Dá pena de ver o que foi o PDT, né? E a força que o Brizola tinha aqui no Rio. Pessoal, eu acho que eu já falei muito, eu só quero falar, eu falei muito daquela minha fala inicial. Eu acho que o Maurício fez uma fala aqui muito importante, sabia? Eu acho que, primeiro, Marcelo, a gente aqui, vocês em Macaé, a gente tem que levantar tudo que nós fizemos aqui em Macaé. Ele falava dos bairros. Eu sei que aqui teve um bocado de Minha Casa Minha Vida, não teve? Cara, nós temos que ir em todos esses, Marcelo. Deixa eu te contar. Ninguém tem mais autoridade que você, do que a gente entrar no Minha Casa Minha Vida. Sabe como é que a gente faz lá no Rio, campanha? Campanha é o seguinte, a gente chega com um carro lá em campanha, só que a gente tem que fazer antes. Cara, quando eles às vezes fecham, porque lá tem muita milícia, fecha o portão. Quando a gente entra, cara, Lula, sai todo mundo da janela. É festa, parece carnaval. Cara. Então, aquilo é nosso, de gente que reconhece o PT. Então, eu diria que esse é um lugar que a gente tem que ir primeiro. E eu acho que a gente tem que levantar tudo que a gente fez para poder falar. A questão do aeroporto aqui de Macaé, eu também sei, eu era senador, eu batalhei uma coisa do aeroporto, a duplicação da BR. Eu acho que era importante a gente se apropriar de tudo. Você, no caso, não tem que falar do que fez como vereador, tem que falar do que o PT fez, da diferença do governo federal. Eu acho que isso é muito bacana, inclusive, para a gente fazer um material do PT aqui. Eu acho que essa é uma tarefa, o Maurício tocou num ponto aqui, porque isso podia ser bacana, aí depois a gente faz um material pelo PT e divulga. E serve para a gente ir para mais agendas. Eu acho que isso é muito importante. Wesley, olha, deixa eu contar uma coisa. Eu não acho que o Bolsonaro seja cachorro morto. Porque é diferente de um processo como o Collor. Collor foi eleito num processo de marketing na televisão. Ele não tinha uma base social que o Bolsonaro criou, fascista. Vocês conhecem aqui um bando de bolsonaristas doente, agressivo aqui em Macaé, não conhece? Vocês acham que esses caras vão abandonar assim de uma hora para outra? Eu não acho. Por onde eu ando do Rio de Janeiro, eles estão menores do que a gente. Mas eles têm uma base militante danada. Ainda tem. Eles são violentos. Nós vamos ter a eleição que eu considero a mais violenta desse período. Porque eles se apoiam, polícia, milícia.
É mais ou menos o que foi o golpe na Bolívia. Teve um golpe de exportação do Brasil. Aquele golpe da Bolívia foi dirigido aqui por muita gente do Brasil. E foi um golpe que eles fizeram em cima de setores das igrejas evangélicas, milícia, polícia. As Forças Armadas entraram depois dizendo que o Evo tinha que sair. Mas não tiveram protagonismo. Então, eles têm essa estrutura. Essas motocicletas deles são policiais. Essa turma que está ali com eles. Então, veja bem, a torcida de um setor das elites, que eu digo que é minoritário, porque eu tenho outra tese, que a maior parte da elite brasileira continua com Bolsonaro. Está aí a pesquisa do Datafolha, ela faz o seguinte, você vê isso claramente. Onde é que Bolsonaro desaba? Entre os mais pobres. A pesquisa da Lula 46, que daria vitória no primeiro turno, quando você tira brancos e nulos. Quando bota desempregado, Lula vai para 64. Quando bota até 2 salários mínimos, isso aqui, 57% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. É um país pobre. Até 2 salários mínimos, Lula bate 58. Aí você tem a pesquisa impeachment, quem é a favor ou contra. Quando você bota empresários, 60, geral, deu 54 a favor do impeachment, 42 contra. A primeira vez que abriu essa diferença. Quando você bota empresários, 68% contra impeachment. Então, também não é fato que a elite brasileira tenha largado o Bolsonaro. Eles gostam do Bolsonaro. Eles gostam desse discurso truculento. Tem setores das elites que não. Tem problemas com a Rede Globo ali, desde o começo. Mas o grande capital, na minha avaliação, ainda está com o Bolsonaro. Então, eu diria o seguinte, pessoal. Eu acho que ir para a rua fazer mobilização é fundamental. A gente sabe das dificuldades. O Centrão tem muita força, aquele Arthur Lira. Primeiro, pessoal, até no caso da Dilma, para aprovar impeachment, a popularidade do presidente tem que estar muito embaixo. Mas muito embaixo. Com menos de 10%. Senão você não tira. O patamar de Bolsonaro era 30, caiu para 23 de ótimo e bom, mas ainda tem 23. Eu diria o seguinte, que a coisa mais importante que a gente tem que fazer é tentar mobilizar o povo. Porque minha preocupação não é nem essa que o Wesley levanta, minha preocupação é outra. É Bolsonaro, de alguma forma, recuperar um fôlego. Porque a economia vai melhorar um pouco, pessoal. Todo mundo vai se vacinar, não tem jeito. A economia norte-americana está melhorando. Entendeu? A gente não pode dar chance para esse cara armar. Ele pode tentar armar alguma coisa. Por isso, eu acho que a gente tem que jogar nas ruas, a gente não pode ficar no pensamento meio, não vamos, porque não, a gente tem que ir. E a gente sabe que esse processo tende a se decidir no processo eleitoral lá à frente. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui para acabar. Gente, a história no Brasil, a história do Brasil, a história recente, mesmo quando a direita ganha, é muito decidida nas ruas. As grandes viradas. Olha o que a gente teve. Para sair da ditadura foi rua. Fora Collor, o impeachment foi rua. Ao nos derrubarem, eles foram para as ruas. E se você volta lá atrás também. Então, eu acho que esse capítulo dessa história que a gente está tendo, que a gente está muito animado, com muita esperança que seja Lula, mas a gente tem que jogar nossas forças e nossas energias nas ruas. É isso que vai assegurar. Quando o povo sair de vez, aí eu acho que a gente consolida a construção desse projeto. Pessoal, eu já falei muito, minha primeira fala foi longa, eu queria encerrar dizendo o seguinte, eu espero que eu tenha conseguido passar ânimo para essa batalha, dizer a cada um de vocês que aquele momento, Maurício, da história, essa eleição que a gente viveu vai ser parecida nesse sentido com a eleição de 1989, que foi a primeira eleição depois da ditadura. Quem viveu aquilo nunca esqueceu aquilo. Ali nós colocamos os trabalhadores na cena da política nacional. O Lula não ganhou de Collor, mas de lá para cá nós disputamos todas as eleições, todos os processos, tinha gente no segundo turno, tinha gente ganhando a eleição, e os trabalhadores do Brasil entraram no jogo. Esse é aquele momento da história que vocês são jovens, vão dizer, eu vivi aquilo. Nós viramos um jogo aqui. E você, Marcel, tem esse papel aqui. E vocês têm esse papel porque não tem ninguém para fazer. São vocês que vão ter que organizar isso.
Eu quero que vocês saibam, são vocês que vão ter que organizar isso. Abrir o peito, ter orgulho de ser PT, dialogar para fora, construir um processo. Esses políticos tradicionais pouco valem. Quem o povo quer escutar agora somos nós. É o PT. Tem um lado e lá do Bolsonaro, que eles têm base social, têm força. Do nosso lado são nós. Então, eu saio daqui, espero ter animado vocês, porque eu vou vir aqui muito. Eu acho que vocês têm que jogar esse papel na região inteira, de representar o Partido dos Trabalhadores, de levantar essa bandeira com orgulho e dizer na cara dessa turma, desde já, olha, pessoal, na hora de dizer aliados, vem para o nosso lado, porque é daqui, das fileiras do Partido dos Trabalhadores, que nós vamos eleger novamente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Muito obrigado, pessoal. Beleza, Lindbergh? É isso? Você queria foto? Como é que você queria fazer? Vamos fazer. Deixa eu explicar a vocês. O que eu queria fazer? Deixa eu explicar a vocês aqui, ver se a gente consegue. Quem é o pessoal de comunicação aqui melhor? Juan, deixa eu te contar. A gente estava querendo fazer um vídeo, que é um vídeo para a gente impulsionar no Facebook. Que é um vídeo para impulsionar. Olha, pessoal, nós estamos aqui em Macaé. Você fala, Marcelo, rapidinho. Diz que nós queremos começar a construção de um manifesto Macaé com Lula. Entre aqui nesse cadastro, assine isso, tal. Qual é o objetivo nosso disso aqui? É montar a nossa tropa, cara. É achar gente disparada em cada bairro. E hoje tem esse instrumento do Facebook que a gente impulsiona. Chega no negócio do cara. Então, eu queria fazer, se a gente pudesse fazer uma coisa de 1 minuto, Marcelo, uma coisa coletiva, já que estamos aqui, eu acho que ia ficar bem legal. Com microfone ou sem microfone? Mas era bom todo mundo em pé, mais animado, não? Michele, isso. Mas vocês para lá, não é por causa que vocês vão filmar daqui? Hein? A gente vai de lá. A posição é essa, o bicho é de lá para cá, que é o que você está dizendo. Não, ela está dizendo que quem vai fazendo daqui não vai ter de cenário. Mas é que lá para o fundo não vai pegar direito. Calma. Porque vocês não pegam a bandeira na mão. Ele é. Tá. Maitê, vai então agora dar seu recado, Maitê. Fala com o microfone ou não? Assim. E aí? Nunca. E aí, nunca fez. Sem piranha. Não pede. Gente, só para a gente organizar, por favor, não vamos aglomerar, porque a gente não aglomerou a reunião inteira. Eu acho que a gente tem que afastar e continuar afastado, por favor. Isso. Exatamente. Onde vocês estavam sentados, fiquem em pé. No final, a gente grita Lula, todo mundo junto. Pessoal, eu sou o Lindbergh Farias, estou hoje aqui em Macaé com Marcelo Silvano. Nós queremos, do PT de Macaé, e para todos os macaenses, dizer que a nossa voz é história, com Lula presidente, vamos assinar um manifesto, Macaé é Lula. Você que é de Macaé, você vê, na época do Lula era melhor, tinha aumento do salário mínimo, tinha mais emprego. Agora, com o Bolsonaro, o que tem? Olha o preço do botijão de gás, o preço do arroz,
do óleo de cozinha, dos alimentos. Pessoal, vem com a gente. Assine esse manifesto. É Macaé com Lula! Bora! Tchau, galera. Foi um prazer. Uma boa noite para todas e todos. Abraços. Boa noite, um abraço a todos e todas. Um beijo. Saudade de todo mundo, gente. Ah, também. Muita saudade de todo mundo também. Quero te ver, Stephanie. Pô, vamos marcar. Aparece aí. Vamos sim. Te passo mensagem. Tchau, gente.